Shalom a todos que estão aqui no canal, sejam todos bem-vindos, e a você que acompanha as séries de estudos que parafraseamos, agradecemos imensamente seu apoio e participação nesse canal. E hoje iniciamos mais uma série de estudo e vamos parafrasear a citação do pastor Ferley Jacques de MC Shalom Internacional Colômbia, com sede em Bogotá. O estudo que vamos começar se chama A Unicidade de Yahvé. E vamos falar de unicidade desde Bereshit. E quando falamos de unicidade desde Bereshit, tem um ponto muito importante que quero que entendam. Quando nós estávamos no cristianismo, nós começávamos os estudos a partir do Novo Testamento, certo? Quando a gente iniciava um plano de estudo com uma pessoa, iniciávamos por Mateus, pelos milagres de Jesus. Este era o plano de estudo que se fazia, se ensinava alguma coisa do Antigo Testamento, mas somente a nível histórico e muito remoto. Por isso, quando começamos o conhecimento sobre as raízes hebraicas, se perguntava para as pessoas: vocês sabem os 10 mandamentos? E eles diziam: sim, claro. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso simplesmente demonstrava que não sabiam os mandamentos. Quando começamos a estudar as raízes hebraicas, entendemos que necessitávamos ir à fonte que sustenta o Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, para entendê-lo, porque o Brit Hadashah não se pode entender sozinho. O Brit Hadashah se compreende à luz da Torá. Então, quando falamos de unicidade desde Bereshit, estamos dizendo que vamos entender a unicidade de Yahvé desde o começo, desde Bereshit, desde Gênesis. Eu quero usar um exemplo de um edifício. Quando vamos comprar um apartamento, olhamos por fora, constatamos que é bonito, olhamos o acabamento e mais alguns detalhes, e nos apaixonamos pelo imóvel. Mas se dependermos do banco para efetuar esta compra, o banco envia um perito. E o que faz o perito? A primeira coisa que faz o perito é olhar para algo que está embaixo, que é a base do edifício, o alicerce do prédio, responsável por toda a sustentação da obra, porque isso é o que realmente determina o padrão da obra. Então, quando o banco envia este perito, ele também examina o solo, ele faz um estudo do solo e, através desse estudo do solo e alicerce, ele determina se realmente o imóvel vale o que dizem, porque um imóvel que não tem uma boa base pode cair. Existem alguns edifícios que não têm boas bases, então começam as rachaduras, as brechas. E o que acontece? Normalmente, neste caso, se contrata operários que vão reparar essas rachaduras, essas brechas, de uma forma superficial, porque ao passar alguns meses, essas rachaduras voltam a aparecer. Onde está o problema? O problema está na base, tem que corrigir ali. O mesmo acontece quando nós decidimos estudar o Brit Hadashah e não tomamos em conta esta base, este fundamento, sobre os quais se sustenta o Brit Hadashah, e por isso começam os problemas de interpretações doutrinais. O trinitário lê alguns versículos no Brit Hadashah, ou Novo Testamento, e afirma que Deus é uma trindade. Ou uma pessoa chega e afirma: eu cumpro o que meu pai me disse. E aí aparece 2 Elohim em vez de 3. Então tudo isso vai gerando rachaduras, brechas. Se realmente nós queremos solucionar o problema, temos que ir à Torá. E quando nós entramos nas raízes hebraicas, nós entendemos que tudo que diz respeito à lei do Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, devemos entender desde a Torá. Por isso, a classe que vocês estão acompanhando aqui é história no contexto hebraico do povo Israel. Desde onde? Desde a Torá. A história desde a Torá.
A Torá compõe os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras e significa instrução, ensinamento. Nós podemos começar considerando a festa do nascimento do Messias, que não foi em 24 de dezembro, e sim na festa de Sukkot. E isso nos leva lá atrás para estudar, porque vemos as ordens sacerdotais, as ordens que correspondem, e analisando todos esses cálculos, nós chegamos à festa do nascimento de Yeshua. Mas onde tivemos que ir para constatar tal informação? Lá atrás. Falam que o nosso pai Abraão e os filhos de Abraão são os filhos pela fé e por isso não tem que obedecer à Torá. Mas quando vamos à fonte sobre Isaac, diz que a promessa se confirmou na vida dele porque Abraão guardou os mandamentos, estatutos e preceitos. Então concluímos que ele foi chamado pai da fé porque obedeceu aos mandamentos, estatutos e preceitos. Ou seja, ele cumpriu, ele foi obediente, e isso nos ensina que a fé fala de obediência. Santiago, capítulo 2, versículo 18 diz: mostre sua fé sem obras, e eu pelas obras mostrarei a minha fé. Tomando o exemplo das rachaduras de um imóvel e trazendo para este contexto que estamos entendendo, quando nós cobrimos a rachadura do Brit Hadashah, o dualista vem e diz algum versículo para o trinitário e abre a brecha. Então o trinitário vem e diz outros versículos para o dualista, fecha a rachadura ou a brecha, até que o dualista volte com outros versículos para abrir a rachadura novamente. E por quê? Porque se queremos realmente conhecer até onde nos tem permitido o Criador, temos que ir ao princípio de tudo, à fonte inspiradora de toda a Escritura, que é a Torá. E por isso o estudo se chama a unicidade desde Bereshit, a unicidade desde Gênesis. Vamos entender tudo isso. Alguns tentam explicar essa trindade, essa unicidade, mediante a cultura de povos pagãos. E se formos analisar estes povos, eram povos politeístas, ou seja, eram povos que acreditavam em vários deuses. Se formos à antiguidade, temos a Babilônia, que tinha a crença em vários deuses. Agora, se nos aproximarmos um pouco do povo de Israel no Egito, no tempo de Israel no Egito, vemos que havia muitas mitologias, muitos deuses, como o deus Ra, Ísis e outros. Aparecem vários nomes de deuses e uma batalha entre eles. E tudo isso é um tremendo problema. Isso são as mitologias dos deuses dos povos pagãos. São muitos deuses. E aparece também nas mitologias dos deuses pagãos os semideuses. E quem eram os semideuses? Eram filhos que os deuses tinham com os mortais. E isso resultava nos semideuses. E aqui começamos a pensar um pouco na figura de ver um deus Gadol e um deus Catal. Ou seja, um deus grande e um deus pequeno. Em outras palavras, um semideus. E começamos a entender por que aparecem esse tipo de crença. Simplesmente culturas que têm entrado nas escrituras. A escritura tem sido golpeada pelas culturas pagãs. A cultura grega a golpeou no 1º século e na cultura grega tinham muitos deuses. Tinha Zeus, Poseidon, Ares e uma briga tremenda entre eles. Lembram de um filme que se chama Guerra de Titãs? Eles lutavam entre eles. E por quê? Porque um é Deus de uma coisa e o outro de outra coisa. E alguém lembra do nome dos semideuses? Ulisses, Aquiles e por fim, são esses semideuses que terminam reinando. São os ungidos, são os Cristo, porque em grego a palavra ungido é Cristo. Então pergunto, alguma coisa se parece com a realidade? Será coincidência?
Então tudo isso, no primeiro século, foi contaminado com o helenismo da cultura grega. E assim, os ensinos sobre Yahvé, Elohim de Abraão, Isaac e Jacó foram incorporados a esses ensinos. Mas assimilar a Yahvé a uma trindade ou a uma relação de Yahvé com Yeshua como uma dualidade, ou um Yahvé grande e um Yahvé pequeno, um Deus Pai e um Deus Filho, na verdade, o que se está fazendo é uma assimilação das mitologias das religiões dos pagãos, dos povos pagãos. Estamos relacionando tudo que sabemos a essas mitologias dos povos pagãos. Vamos para um versículo que está em Isaías, capítulo 40, versículo 25, que diz: A quem me semelhareis? Me igualareis ou me comparareis para que sejamos semelhantes? Pergunta o santo. A quem? A mitologia dos deuses babilônicos? A mitologia dos deuses egípcios? Ou a mitologia dos deuses gregos? A quem vão me semelhar ou comparar? O povo de Israel saiu do Egito e os egípcios acreditavam em muitos deuses. Recordem como que acabamos de mencionar essas deidades. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, muitos já sabiam claramente que Yahvé era um, mas alguns haviam se contaminado com a cultura egípcia. E quando foram ao Sinai, enquanto Moshe foi receber as tábuas dos mandamentos, vieram alguns desta multidão mista que saiu do Egito e confundiram os israelitas. E os israelitas terminaram fazendo um bezerro de ouro e disseram: aí está o seu Deus. Porque esse era o costume que trouxeram do Egito, colocar imagens e adorá-las. Então, por isso, nos mandamentos se estabelece o primeiro mandamento, ou na primeira palavra, de que diz: Eu sou Yahvé, teu Elohim, que te tirou da terra de Mitzraim, Egito, da terra da servidão. O que se estabeleceu em primeiro? Eu sou Yahvé, teu Elohim, não teus. Por isso, algumas traduções dizem teu Elohá, para eliminar o termo plural. O termo plural não faz outra coisa senão que abordar que Yahvé é o El Shaddai. Ele é o suficiente para ser Deus de tudo e de todos. Não necessitamos de um Deus para o sol, de um Deus para a lua, de um Deus para a terra, de um Deus para o cultivo, de um Deus para o mar, de um Deus para o rio. Não necessitamos um Deus para cada coisa. Temos um só Deus que é suficiente e Ele cumpre com tudo o que fazem os outros deuses dos povos pagãos. Por isso se chama Elohim, no termo plural, se refere à sua suficiência, mas Ele é um só. E logo diz o segundo mandamento: não terá os outros Elohim, outros deuses além de mim. Por quê? Porque eles tinham o costume dos egípcios. Não farás imagem de semelhança alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra. Ou seja, o que o Eterno primeiro estabelece ao povo de Israel é que ele seja seu Elohim e não tenham outros. E logo estabelece o mandamento que é o principal sobre todos os mandamentos, que é o Shema Israel, que recitamos ao levantar, ao deitar, quando saímos da nossa casa, quando regressamos, que está nas portas das nossas casas, que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Escuta, Israel, Yahvé é o nosso Elohim e Yahvé um é. Para quê? Para que o povo de Israel entenda que quem os tirou da escravidão foi Yahvé, para que o povo de Israel esqueça da forma de religião que praticava dos egípcios e adore somente a ele e não fosse fazer imagens como faziam os egípcios para adorar. E Yahvé estabelece esse grande mandamento que é o principal entre todos os mandamentos para que tenham claro que Elohim é um e não três.
Então, com quem comparamos Yahvé? Não o comparemos com as deidades dos povos pagãos. Por isso, vamos estudar a unicidade de Yahvé desde Bereshit. E para isso, precisamos ter em conta que Yahvé é quem criou e formou tudo, e que Ele é o princípio de tudo, e tudo nele termina. Não existe nada fora dele. No próximo episódio, vamos nos aprofundar nesse tema, sobre a unicidade de Yahvé. Nosso estudo doutrinal sobre a unicidade de Yahvé respeita e conserva o princípio exegético de que toda a doutrina deve estar alicerçada na Torá. Baruch Hashem.